Já o deslocamento da imagem, que é um outro tipo de efeito prismático induzido nos bifocais, corresponde ao efeito prismático total na posição de leitura. Então, o efeito prismático somado da lente de longe mais o efeito prismático induzido pelo bifocal. Então, tudo isso somado vai gerar o deslocamento da imagem. Portanto, se o efeito prismático do bifocal anular parcialmente o efeito prismático da lente de longe, a gente vai conseguir minimizar o deslocamento da imagem. Então, é muitas vezes isso que a gente tenta fazer na hora de escolher o bifocal. A gente tenta escolher um bifocal que induza um efeito prismático oposto ao que a lente de longe induz. Então, olha aqui, por exemplo, se eu tenho aqui uma lente convergente ou uma lente positiva, vocês lembram lá que ela funciona como prismas unidos pela base? O efeito prismático na posição de leitura, quando a linha visual passa aqui abaixo do centro óptico, é um efeito prismático de base superior. Já quando eu tenho uma lente negativa, né, uma lente divergente, que funciona como prismas unidos pelo ápice, na posição de leitura, ó, a linha visual passando aqui abaixo do centro óptico, o efeito prismático induzido é de base inferior. E a gente vai tentar escolher um bifocal que anule parcialmente esse efeito prismático. Então essas regrinhas aqui são muito importantes da escolha da película ideal, então peço muita atenção porque isso sempre vai cair na prova. Então se eu tenho uma lente divergente para longe, uma lente negativa para longe, ou então o paciente que é emétrope para longe, percebam que o efeito prismático induzido na posição de leitura é de base inferior. Nesses casos, pessoal, do paciente com uma lente negativa para longe ou emétrope para longe, eu vou escolher sempre uma película de base prismática superior, um bifocal de base prismática superior, para anular parcialmente esse prisma de base inferior na posição de leitura. Então eu escolho ou topo reto ou executive. Beleza? Isso é regra e cai sempre na prova. E é muito tranquilo da gente entender. Como a gente tem um prisma inferior aqui na posição de leitura induzido pela lente de longe, eu escolho um bifocal de base prismática superior. Agora, nas lentes positivas para longe, as lentes convergentes para longe, em que a gente tem um prisma de base superior na posição de leitura, o negócio é um pouco mais complicado. Você não vai simplesmente escolher um bifocal de base prismática inferior, não. Tem uma regrinha aqui que vocês precisam conhecer. Se a lente de longe, pessoal, é maior do que a adição, por exemplo, eu tenho mais 3 para longe e mais 2 para perto, aí eu vou escolher uma película de base prismática inferior, que é a Ultex ou Balux, né, que é a de topo redondo. Se eu tenho uma lente de longe igual à adição, por exemplo, mais 3 para longe e adição de mais 3, eu vou escolher aquela película circular de base prismática central, que é a Cryptoc. E agora, se eu tenho uma lente de longe menor, mais fraca que a adição, por exemplo, mais 1 para longe e mais 3 para perto, eu gosto de pensar assim, eu gosto de gravar dessa forma. A lente de longe é tão fraquinha, mas tão fraquinha, que ela se comporta aqui como uma lente negativa. E aí a gente vai escolher uma película de base prismática superior, no caso, flat top ou executive. Então essa regrinha aqui a gente tem que saber para a prova. Nas lentes convergentes, o poder da lente de longe no meridiano vertical, né, o poder da lente ali a 90 graus é que vai definir qual a película que a gente vai escolher. Se a adição for maior do que o grau de longe, a gente escolhe aqui a película de base prismática superior. Se a adição for igual, a gente escolhe a película de base prismática central. E se a adição for menor do que o grau para longe, a gente escolhe a película de base prismática inferior. E se houver astigmatismo, Bernardo, o astigmatismo influencia na escolha da película? Influencia sim, e isso pode cair na prova. Você vai sempre considerar o poder da lente esferocilíndrica agindo no meridiano de 90 graus para definir qual vai ser a película. Eu vou mostrar para vocês em exemplos como que a gente define isso. Se eu tenho aqui uma lente esferocilíndrica de mais 4 com menos 2 a 180, vocês sabem que o cilindro ele não tem poder no seu eixo e ele age a 90 graus do seu eixo. Então, a lente de mais 4, a parte esférica aqui de mais 4, age em toda a lente, em todos os meridianos, e esse menos 2 a 180 vai agir justamente a 90. Então, qual que é o poder no meridiano de 90 graus?
é mais 4, que está agindo em toda a lente, menos 2. Então o poder no meridiano de 90 é mais 2. E a gente vai utilizar esse mais 2 para escolher a película. E aí você vai levar em conta se a adição for maior, se a adição for igual, se a adição for menor, aquela regrinha que eu passei para vocês anteriormente. Agora um outro exemplo. Tenho aqui uma lente de mais 2 com menos 2 a 90. O mais 2, né, o componente esférico, age em todos os meridianos, e o menos 2 a 90 age a 180, ele não age a 90, ele age a 180. Então o poder no meridiano vertical, que é o meridiano de 90, é mais 2. Então eu utilizo aqui mais 2 também para escolher a minha película. Agora, se eu tenho aqui uma lente de mais 2 com menos 2 a 180, o mais 2, o componente esférico, age em todos os meridianos, o menos 2 a 180 age justamente a 90. Então qual que é o poder no meridiano de 90? É 0, é plano. E eu vou levar em consideração esse plano para escolher minha película, e no caso, né, como quando o paciente é métrope para longe, a gente sempre escolhe película de base prismática superior. Nesse caso aqui está bem fácil. Então a gente sempre vai considerar qual o poder no meridiano de 90. Definir o poder no meridiano de 90, você escolhe o bifocal tranquilamente.